Você quer tirar 1,5 kg de engorda? Você quer tirar 40 litros de leite dia? Isso simplesmente não é possível. Você precisa tratar o animal com alimentos variados e certos. É isso que vocês têm que fazer! Quantos alimentos eu devo dar para o meu animal, para ele ter um bom desempenho? Quando eu trabalho com um único alimento, muita gente acha que o milho é tudo. O milho não é tudo, não. O milho é um alimento. Não sabia. E se o animal ficar só com milho, ele não vai ter o desempenho que a gente pode trazer dele. Uma dieta mínima, a gente trabalha em faculdade, por exemplo, é 4 alimentos. Ela é mínima. E esses 4 alimentos têm que trazer 4 elementos principais. A energia, que são os nutrientes, o NDT, a proteína necessária, e tem que trazer para nós o cálcio e o potássio para aquele animal específico que eu estou tratando. Aí depende da raça, depende do objetivo, né? Se ele é leiteiro, se ele vai ser para engorda, se ele está em cria, recria, né? A situação daquele animal vai ter demandas diferentes. E qual é o problema que nós temos de custas de produzir leite, produzir carne? Não sei! É gastar em alimentação para o nosso animal. Esse é o primeiro fator. E esse fator demanda onde? Lá na ração, lá no finalzinho, quando a gente tem que complementar. Então, se eu dei só esse alimento aqui, ou se eu dei só aquele ali, ou se eu dei só esse aqui, eu vou ter que custear muito mais lá no final. E isso custa caro, vai matar meu milho. Ai! E o que eu posso fazer para melhorar? Mínimo 4 alimentos. Então, se eu pegar, juntar esse com aqui o capiaçu, com mais o curumim e mais um outro pastejo, Tifton, ou o próprio milho que estão defendido, ou uma silagezinha de soja, de trigo. Eu juntando 4 elementos, eu consigo já ter uma boa variedade de nutrientes e trazer para ele um equilíbrio. Mas o equilíbrio precisa de uma porcentagem de cada um. Quanto que eu vou dar desse, quanto que eu vou dar daquele ali, e quanto eu vou dar desse aqui e do outro 4º elemento que a gente pode dar qualquer outro. Então qual é o alimento que eu devo plantar? Com vocês, Ricardo, da empresa Silari, trabalha com ensacadoras de silagem, com ensiladeiras, com a linha de máquinas que trabalham para desenvolver esse alimento aqui e levar vocês ao melhor resultado. Moendo, produzindo uma silagem ensacada. Muita gente apostou e ainda aposta no capiaçu, né? Mas é um alimento deficiente. Muitas regiões do Brasil usam e aprovam e conhecem, estão felizes usando parte aérea da mandioca. Mas a parte aérea da mandioca também tem variantes, né? Tem uma que produz um pé alto, mesma idade aqui, hein? Um pé mais alto, um pé mais baixo. Então, se eu vou pensar em alimentar gado, vamos escolher uma variedade certa, escolher uma variedade que dá bastante rama, porque é na folha da rama da mandioca que nós temos a alimentação. Então qual é o alimento que eu devo plantar? Não sei. Não tem um alimento certo, tem a tua região, tem o teu clima, então são várias situações. Por exemplo, Tifton 85, para quem usa para pastejo, ótima ideia. O Tifton 85, nós estamos aqui no documento 145 da Embrapa, 69 de NDT, que é um número muito bom, e 80 de proteína bruta. Então nós temos aí em proteína equivalente ao milho e na energia, nos nutrientes, um pouquinho abaixo do milho. Mas qual é o problema do Tifton? Por que todo mundo não fala em plantar ele e cair um pouquinho a moda do Tifton? Porque ele tem algumas deficiências, né? Ele não suporta tão bem a seca, e aí se tenta produzir outros cultivares. Depois, então, do Tifton, nós temos o curumim, 70% de energia e perto de 20% de proteína. Supera o Tifton. E aí tem o seguinte, esse cara aqui tem um problema. Se a tua região tem cigarinha, não dá para plantar. Mas ele suporta bem a seca. Então, cada alimento tem uma questão de lugar que eu vou plantar. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que observar. Considerando, então, dentro do nosso assunto, o lucro na escolha, nós temos a silagem de soja. Mas a silagem de soja, ela tem uma produção não tão alta, não produzo tanto, e eu tenho uma época do ano pequena para produzir. Aqui, isso aqui vai ficar o ano inteiro. É uma cultura estável, né? Quando eu tenho essa aqui. Quando eu tenho a rama da mandioca, eu tenho uma cultura que ela é momentânea, né? Eu aproveito ela uma vez por ano, talvez algumas regiões 2. Aqui o ano inteiro vai ficar produzindo e vai se manter. Então nós temos essas culturas que nós vamos ter aqui de reserva para pastagem. Esse aqui é um alimento para ser pisoteado, pastejo, o gado vai aqui para dentro. Podemos fazer o corte dele. Temos a silagem de trigo. Ela vai nos trazer a vantagem de estar na entre safra e nós aproveitar uma alimentação melhor do que a aveia, que o azevém. Mas a aveia e azevém é muito bom também. Então não é porque você vai ter que trocar a cultura, não. Se você tem condições de ter aveia e azevém e não quer aderir ao trigo, a aveia e azevém. Pergunto muito quais são os complementos que a gente pode usar. Caroço de algodão. O caroço de algodão, ele tem algumas propriedades que você consegue ter. Algumas regiões do país, você consegue comprar ele com preço bom, sem se matar no frete. Então o caroço de algodão, ele te traz, curiosamente, 90% de energia e 21% de proteína. Ele é quase o top dos alimentos.
mas ele tem que ser dado numa proporção certa, não pode se dar demais, né? Ele é um dos 4 alimentos e a porcentagem que você vai dar para o animal é uma porcentagem mais baixa porque ele tem alguns detalhes para ser entendidos. Farelo de amendoim tem 77% de energia e 52% de proteína. Está certo. E tá superior à soja. Porém, é muito caro, né? Você tem amendoim em quantidade suficiente para alimentar o rebanho do país? Não. Então é uma situação de região. Tem região que você consegue comprar isso num preço muito interessante. Temos nas regiões de plantio de cana, por exemplo, nós temos o bagaço de cana. Eu tenho ele hidrolisado, significa eu adicionar cal nele, ele vai fazer um processo de hidrólise e ele vai trazer então 50 de NDT, porém a proteína dele é de 1%. Então a proteína é baixa. Aí eu preciso entrar com a ureia, né, gente? É a ureia que vai corrigir isso. Depois eu tenho a bagaço de cana in natura, daí é 30% de NDT, baixíssimo. Uma boa. E proteína de 1%. Então aqui eu preciso entrar com a ureia para levantar a proteína, mas o NDT é baixíssimo. Então a cana não é um ótimo alimento, mas ela faz parte de muitos locais que eu tenho disponibilidade. Nós temos um resíduo industrial que é muito conhecido pelo nome de refinazil. Ele é o germe do milho, que é a parte mais importante do milho. Ele te traz 75% de energia com 23% de proteína. 23% de proteína no milho, você não consegue, vai estar na média de 7,5, né? De 5 a 10. Vamos falar em 7,5, a média de proteína de uma silagem de milho. Aqui eu tenho 23. Seria um super alimento. Vai dar! Mas é caro. Não, ainda dá. E poucas regiões você vai encontrar. Não vai dar! Nós pegarmos o milho em grão, ele tem 85% de energia e 9% de proteína. Então ele também tem uma importância grande, mas ele também é caro, né, gente? Não é silagem, milho em grão. Algumas regiões vão trazer o milho de Rolon, tá? Chamado de MDPS, é um resíduo industrial. 77% com 8% de proteína. A proteína é um pouquinho baixa para algumas situações, mas para engorda, ótimo, né? Engorda você trabalha bem com 8% de proteína. Já no leite você precisa de em torno de 20%. Alguns lugares nós temos o resíduo de cervejaria, que seria, na verdade, muitas vezes a cevada úmida, que muitas regiões têm. Ótima, 63% de energia, 23% de proteína. Então ela é forte em proteína. Energia, você complementa ela com milho ou caroço de algodão, se a tua região tem. Então dá para fazer um alimento perfeito, só com esses dois. Chega. Não, deixa o gado pastar. 4 alimentos no mínimo, gente. Uma pastagem boa, que nós vamos conseguir em torno de 63% de NDT, né, de energia, e mais ou menos em proteína em torno de 11%. É um bom número. Para engorda, nós temos uma boa opção. Por exemplo, são capins que têm semente. A braquiária, o Tifton, no caso, ele entra dentro dessa categoria. Uma pastagem ruim, gente. Uma pastagem ruim, eu preciso complementar ela com outras coisas para mim poder, mas tem épocas do ano que ela tá ruim. Por exemplo, próximo do inverno, até dentro do inverno, muitas pastagens que a gente ainda encontra, elas estão com uma deficiência nutricional, mas é o que tem para dar para o gado, aí você tem que complementar com concentrado. Uma pastagem ruim, ela atinge de energia 55% e uns 6% mais ou menos de proteína. Mantém o gado em pé, né? Mantém o gado vivo, mas não vai te dar engorda nem leite, então tem que ajustar ela para isso. Agora vamos falar então do alimento que ele é o top, ele está lá em cima quando se fala em ração, quando se fala em concentrado, farelo de soja. Porque a soja, o farelo de soja chega a 82% de energia e 46% de proteína. Significa um alimento altamente energético e altamente também proteico. Mas principalmente a soja a gente pega a proteína. Detalhe, na soja eu tenho muito baixo amido, quase zero. Enquanto que no milho eu tenho bastante amido. Então o milho ganha por causa do amido. Depois nós temos então, por exemplo, o farelo de trigo. Ele tem 71% de energia e 17% de proteína. Da onde que tu tirou isso? O cálculo de um suplemento para bubalinos de corte, búfalos. Aqui, na segunda página, você vai encontrar uma tabela com todos os produtos aonde tu tem o NDT e a proteína. Então tu tem os elementos que vão fazer você escolher o seu cultivar depois.